Bom dia a todos, vocês podem se assentar. A todos que nos visitam nessa manhã, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los nessa casa. Amém. Nós estamos numa nova série de mensagens, onde estamos falando sobre paixão por Jesus. E é muito comum na igreja falar, principalmente em igrejas históricas, falar da paixão de Jesus, mas eu creio que nós estamos caminhando para dias aonde Deus está enfatizando uma ênfase, aonde Ele vai vir se encontrar com uma noiva que o seu coração está consumido por um amor por Deus, a ponto de nada mais importar, e a única resposta que ela tem nesse mundo é: o Espírito e a noiva dizem, vem. Um anseio ardente, tão profundo no seu coração, que não tem outra palavra para se usar que não seja paixão por Jesus, pelo seu retorno. A palavra fala que Deus irá galardoar, Deus irá coroar aqueles que amam a sua vinda. E eu creio que essa ênfase é algo que o Espírito está gerando em nossa geração e na igreja nesses dias. Se você crê pelos sinais que temos vistos, que a vinda do Senhor se aproxima, então o Espírito precisa mover uma mensagem no coração da igreja, que é de uma noiva apaixonada, que não olha para mais nada, apenas para o Senhor e diz, vem, vem Senhor. Você é a única resposta que esse mundo precisa, você é a única esperança que esse mundo pode ter. Então, nos unindo com o Espírito, diremos, vem. E eu quero realmente inspirar o seu coração a se tornar essa igreja, a se tornar a noiva de Cristo, a igreja gloriosa, que estará realmente com seu coração em chamas, esperando pelo noivo. Eu vou estar falando hoje sobre paixão pela glória de Deus. Basicamente, tudo que eu vou estar falando nessa manhã é de um livro do John Piper, um pastor muito conhecido, não sei se todos conhecem, onde ele fala sobre uma paixão consumidora por Deus, por Jesus. E eu creio que realmente, assim como eu acabei de falar sobre que o Espírito está gerando esse anseio ao redor do mundo no coração da igreja, eu creio que livros como esse e homens do calibre de John Piper falando sobre esse assunto é a prova, é a evidência de que o Espírito está falando isso na nossa geração. Se você fizer uma busca por mensagens ou livros falando sobre paixão por Jesus, há 30 anos atrás, você praticamente não irá encontrar nada. Mas o Espírito tem, nas últimas 3 décadas, enfatizado isso, e a prova disso são homens como o pastor John Piper, falando dessa temática. Eu creio que ele é um sinal nesses dias, de que de fato o Espírito está preparando a noiva, para dizer, vem com todo o seu coração, amém? E ele fala sobre isso, a paixão pela glória de Deus. Eu estava orando essa semana, e eu tinha salvo esse livro é gratuito, na internet, você pode baixar e salvar.
Eu estava orando essa semana, no meu devocional, e enquanto eu orava, eu literalmente ouvi o Espírito Santo falando desse livro comigo. Ele diz: leia o livro do John Piper sobre paixão. E aí eu lembrei, nem lembrava mais, fazia muito tempo que eu tinha salvo esse livro, acho que em 2014, e então eu fui atrás e achei o livro e comecei a ler. E você está me acompanhando nos 2 últimos domingos, ao qual eu tenho falado sobre o meu porquê e o porquê dessa comunidade. E esse livro me chocou ao John Piper falar do seu porquê. E o meu porquê, o porquê dessa comunidade, nós como presbíteros estávamos reunidos essa semana, falando sobre isso e orando sobre isso, e Deus trazendo testificação aos nossos corações, é que nós cremos que a paixão por Jesus transforma pessoas comuns em extraordinárias, capazes de fazer qualquer coisa para glorificar a Deus. O que nós vemos nos heróis da fé e nos grandes personagens bíblicos não são homens eloquentes, com grandes habilidades e impecáveis. O que nós vemos são pessoas comuns, que tiveram seus corações incendiados por um amor consumidor por Deus. E então, para glorificar a Deus, elas fizeram qualquer coisa. E nós temos desde reis como Davi, a prostitutas como Raabe. Nós temos todo tipo de pessoa que você imaginar nas escrituras e na história da igreja. Eu li alguns anos atrás, eu não sei se você já leu esse livro, Heróis da Fé, uma capa bordô, e esse livro é extraordinário, e ele conta a história de 20 homens que realmente se tornaram heróis na história da igreja. E sabe, a minha expectativa naquela época, eu devo ter lido há quase 20 anos atrás, ao ler esse livro, era que eu queria encontrar o segredo de me tornar um herói da fé. Eu li com a expectativa, o que eu preciso fazer? E talvez você diga, nossa, que prepotência, mas eu digo a você, Deus mesmo colocou esse anseio em meu coração, e se você se permitir ter fome de Deus, Ele também colocará no seu coração, porque Deus não quer que nós sejamos pessoas errantes pelo esse mundo. E ao ler isso, ao ler o livro, e ao terminar o livro, eu vi que não tinha nenhum padrão. Eles eram todos, unanimemente todos, completamente diferentes uns dos outros. Um dos heróis da fé, que eu não me lembro o nome agora, inclusive ele era caolho, porque ele era tão briguento que ele perdeu um olho numa briga. E após isso ele se converteu. E de um homem briguento ele se tornou um herói da igreja. E há inúmeros outros. Vocês já me ouviram falar que um dos meus favoritos é George Miller. E ele era um homem sem grandes destaque, mas com uma fé profunda em Deus, ao qual ele simplesmente pedia algo a Deus uma vez só e depois ele agradeceu o resto da vida. E ele cuidou de 10.000 órfãos, sem ter mantenedores fixos, dependendo totalmente da provisão de Deus. Um homem comum, mas que deixou seu coração ser consumido de paixão por Jesus. E eu creio nisso, eu realmente creio nisso, e eu creio que essa comunidade tem o papel de provocar isso, e realmente inspirar as pessoas a crerem nisso, e ainda que talvez não ande o mundo inteiro, mas todo mundo ao seu redor seja inspirado
pela paixão que você tem por Jesus. E John Piper é um desses caras. Eu já vi muitas pregações dele, já li alguns livros, e eu não tinha ideia de que o porquê dele era tão parecido com o meu. E eu fiquei chocado ao perceber isso, que o porquê dele e o porquê da sua comunidade era muito semelhante. E quando eu ouvi o Espírito Santo falar para mim desse livro, eu automaticamente, como estou orando e meditando sobre isso, sobre paixão, eu fui atrás e comecei a ler, e então eu me deparo com essa frase dele, onde ele diz que é a visão da vida dele, é o que queima o coração dele, é o porquê dele e de sua comunidade. E ele diz: nós existimos para propagar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. E o que é isso? Essa paixão pela supremacia de Deus é a paixão pela glória de Deus. E eu quero estar compartilhando isso com vocês. Não há competição entre a paixão de Deus de ser glorificado, a nossa paixão de sermos satisfeitos, pois são a mesma paixão. Então, existe uma paixão no coração do próprio Deus, de glorificar Ele mesmo. E isso não entra em choque com o anseio que há em nosso coração de sermos satisfeitos, de sermos realmente fascinados por algo que nos faz queimar, porque Ele é o próprio alvo disso. O fundamento é este: sua paixão pela sua supremacia de Deus em todas as coisas, baseada inequivocadamente na paixão de Deus pela supremacia de Deus em todas as coisas. Talvez ficou confuso, mas basicamente o que eu estou dizendo é que Deus é teocêntrico, que Ele ama a si mesmo, e Ele é glorificado em amar a si mesmo. Ele é o centro de todas as coisas. É isso que quer dizer teocracia, teocentricidade, desculpa. É isso que quer dizer. A teocentricidade de Deus é que Ele é o centro de tudo, e Ele ama a si mesmo, e ao amar a si mesmo, Ele é glorificado. E talvez isso pareça um pouco confuso para você de primeiro momento, mas eu espero me dedicar a você sair essa manhã entendendo o que esse homem de Deus está ensinando a essa geração. Para que você valorize a Deus mais do que qualquer coisa, você tem que ver e crer que o maior tesouro de Deus é Deus, que Ele valoriza a si mesmo mais do que valoriza qualquer coisa. Não podemos negar a Deus o maior prazer no universo, a saber, o louvor a Deus. Esse é o fundamento. Então, o fundamento dessa paixão pela glória, o fundamento dessa paixão pela supremacia de Deus, é que Ele é o maior tesouro dele mesmo. Ele é o maior amor dele mesmo. Ele é plenamente satisfeito nele mesmo. Porém, nós podemos realmente participar disso através de um ato: gloriar, louvar a sua glória, reconhecer essa grandeza de um Deus que nada precisa, que tudo tem, e glorificar a Ele. Esse é o fundamento.
O maior prazer no universo é o louvor a Deus. É o maior prazer dele, nele mesmo. E nós nos tornamos co-participante disso, ao louvá-lo também. Talvez você sempre ouviu, quando formos para o céu, nós iremos adorar a Deus pelos séculos dos séculos. E você pense, nossa, é só isso? Talvez você nunca pensou, mas eu sei de muitas pessoas que já pensaram isso. Mas como é que vai ser? Eu vou ser parte de um time, de um coral? E nós vamos ficar revezando? Ou não vamos fazer mais nada? Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que não há nada mais prazeroso em toda a eternidade que nós louvar a Deus. Ao contrário do que diz o Catecismo de Westminster, John Piper diz: o fim principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O Catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Mas John Piper diz que o fim principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Desfrutar dele mesmo. E talvez você está ouvindo isso e pensando, meu Deus, que Deus é esse? Tão egocêntrico, tão voltado para Ele mesmo. E isso soa estranho para você. E realmente deve soar estranho para você por uma razão. É que se você tentar fazer o mesmo, você está pecando. Você deve imaginar, diante das pessoas, que se você disser, sabe qual é a minha maior alegria? Adorar a mim mesmo. Não vai pegar muito bem, né? Acho que se você disser a alguém, sabe o que mais me dá alegria na vida? O quê? Eu mesmo. Eu acho que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse cara é maluco. Mas pense no que eu estava dizendo antes de começar a palavra aqui, enquanto adorarmos a Ele a glória. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? A razão de que ninguém pode ser alvo de louvor é que ninguém é como o nosso Deus. E como não há outro Deus, só resta Ele se gloriar em si mesmo. Você está comigo aí? Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Dado essa introdução, eu quero estar explanando sobre isso então. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? O que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Você deve lembrar que Coríntios era uma igreja meio complicada, né? Era uma igreja que tinha tendência de ser mundana, de acabar vivendo como as outras pessoas desse mundo vivem. Então Paulo teve que escrever algumas cartas para corrigir essa igreja. E agora ele está tratando um dos problemas aqui, aonde eles viviam de forma muito egoísta, aonde eles se tratavam como seu próprio Deus, o próprio objeto de adoração, tipo, vinde a mim. E ele os chama a atenção nisso, ele declara isso.
não importa o que você for fazer, comer ou beber, tudo que você fizer na sua vida, desde as coisas mais básicas, que é se alimentar, que é saciar a sua sede física, ao qual você não dura mais de 3 dias sem ingerir água, desde essa coisa básica, desde essa coisa fundamental, essencial para a sua sobrevivência, faça isso para glorificar a Deus. Talvez você já ouviu aqueles irmãos de cabelinho branco, de calça social e sapato, aonde até ao tomar um copo de água gelada eles dizem: glória a Deus. E não é qualquer glória não, né? Geralmente dá um no ouvido depois que ele falou, né? Eles realmente falam com entusiasmo. E eu quero dizer que, ainda que muita coisa possa precisar ser descortinada no entendimento desse irmão, ele provavelmente está buscando viver essa realidade e esse mandamento mais do que você. Porque nós vivemos dias onde nós somos convencidos dia após dia a viver para nós mesmos, para saciar os nossos próprios deleites. Então, como ao tomar um copo d'água gelada num dia muito quente, nós às vezes não dizemos, mas falamos: eu estava merecendo esse copo d'água. Mas o que Deus está ordenando Paulo a nos deixar como mandamento aqui é: faça isso para a glória de Deus. E eu quero deixar isso bem claro. Nós às vezes achamos que mandamento na Bíblia é só os 10 mandamentos. Não. A Bíblia é de capa a capa, cheia de mandamentos. E aqui nós estamos lendo um através do apóstolo Paulo. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Levante e glorifique a Deus. Tome o seu café e glorifique a Deus. Vá trabalhar, por mais difícil que seja, glorifique a Deus. Retorne do seu trabalho e encontre talvez uma esposa cansada em casa e glorifique a Deus. Coloque seus filhos para dormir e glorifique a Deus. Vá se deitar e glorifique a Deus. E levante no outro dia e glorifique a Deus. Porque nós temos às vezes a sensação, como igrejas que crê no poder do Espírito, que crê nos dons carismáticos, é que se não for coisas extraordinárias e sobrenaturais, não há como glorificar a Deus. Você está enganado. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E eu quero realmente desafiar você a isso, a você não apenas adorar a Deus aqui no período de louvor da igreja, mas você adorar a Deus com a sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que dar um grito, glória a Deus, a cada coisa que acontece, mas fale. Mais do que ser uma frase gritando nos seus lábios, que seja gritando no seu coração a Deus. Você é digno de glória. Quem é como o nosso Deus? Eu quero que você pegue essa frase e introduza ela no seu devocional e diga: quem é como o nosso Deus? Quem é como você? E deixe Ele fascinar você. Então nós temos esse mandamento, e é desse mandamento que nós vamos estar falando toda essa manhã. Paulo nos ensina a viver desde as coisas mais básicas e essenciais, para a glória de Deus, para o louvor de Deus.
É muito mais fácil em um mundo antropocêntrico, onde a autoestima é o maior bem de todos, ser um cristão, enquanto isso dá suporte àquilo que você faz sem Deus. Você entendeu? Nós vivemos num mundo onde ter autoestima é praticamente o bem maior. Ao ponto de duas pessoas se casarem, fazerem uma aliança diante de Deus, e aí dias difíceis vêm, e os irmãos da fé dizem para esse casal: pense em você, se divorcie, você merece ser feliz. Sabe o que é isso? Idolatria. Você é o seu Deus. E você está ouvindo os seus amigos balaíns ao seu redor, ou balanoítas, que são tão idólatras como você. E talvez não há essa pessoa aqui, mas eu espero que a nossa comunidade realmente não seja o lugar aonde nunca alguém vai ouvir isso. Mas sim, negue-se a si mesmo e glorifique a Deus. Honre a aliança que você fez diante dEle. Te vira, meu velho. Você não se pertence mais a si mesmo. E Deus ordene que você ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, se você tiver que morrer tentando, morra tentando, para a glória de Deus. Esse é o Evangelho. Nós não fomos chamados para simplesmente termos uma autoestima legal. Mas talvez é isso que você vê na televisão, e você vê isso nos panfletos. Vem à nossa igreja, e todas as coisas, seus problemas serão solucionados. Jesus irá solucionar todos os seus problemas, você ficará bem, você terá carro, casa, iate. Somos todos, não vou dizer. Você está entendendo? Idolatria. Esse tipo de igreja está ensinando as pessoas a adorar elas mesmas. Seja comer, seja beber, que seja para a glória de Deus. Então nós não somos chamados a apenas isso, a viver um cristianismo onde nós poderíamos fazer o que fazemos sem Deus. É isso que eu acabei de ler aqui. Nós somos chamados a uma fé que é impossível vivê-la sem Deus, sem a graça dele operando em nós. Quem não aceitaria ser um cristão assim? Quem? Não é mesmo? Geralmente essas igrejas estão cheias, porque quem não quer ser um cristão onde existe um Deus que mais parece o Papai Noel do que o Criador de todas as coisas, que vai realizar todos os seus desejos, como o gênio da lâmpada? Esse não é Deus. E eu preciso dizer algo duro para você, e Deus não está interessado nisso. Ele não está. Porque se isso for a sua própria destruição, Ele fará o maior ato de amor, de não te dar nada. Porque Ele não está interessado no seu bem-estar. Amém? Você não é verdadeiramente um cristão, nascido de novo, se você só ama aquilo que você já teria amado, sem ser confrontado com a beleza de um Deus teocêntrico.
Se Deus é apenas um meio para a sua autopromoção e exaltação, em vez de você vê-lo como algo infinitamente glorioso, como um Deus que dá total atenção à manifestação da sua glória, então você precisa verificar a sua conversão. Pegou aí? Se você segue um Deus que você seguiria, mesmo sem Ele revelar a beleza da sua glória, talvez você não está seguindo o Deus da Bíblia, talvez você ainda não se converteu, porque nós somos chamados a seguir um Deus que ama a si mesmo, mais do que todo mundo. E talvez versículos estão vindo à sua mente dizendo, mas tal versículo não diz isso. Vamos chegar lá. Em Efésios 1, nos versículos 6, 12 e 14, Paulo diz que Deus nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos seus filhos para o louvor da glória da sua graça. Nesses 3 versículos ele vai estar repetindo isso, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Então ele nos predestinou, ele nos elegeu, ele nos salvou, ele nos remiu, ele nos santificou, e Ele em breve voltará para nos gloriar, para sermos glorificados nele, para o louvor da sua graça, para o louvor dele mesmo. Você foi criado para a glória de Deus. Isaías 43, versículos 6 e 7 diz: Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, os que criei para a minha glória. Para o que você foi criado? Você está em choque aí? Toma aí. Para o que você foi criado? Para a glória de Deus. Deus resgatou seu povo Israel do Egito para a sua glória. Vemos isso em Salmo 106, versículos 7 e 8. Nossos pais no Egito não atenderam às tuas maravilhas, foram rebeldes junto do mar vermelho, mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Por amor dele mesmo, ele salvou o povo de Israel no mar vermelho. Não foi por amor a eles, foi por amor a ele mesmo, ao seu nome, à sua reputação. Porque se fosse por eles mesmos, eles estavam lascados, porque quando chegaram no Mar Vermelho, depois de terem visto 10 pragas devastar o Egito para sempre, eles ainda se rebelaram contra Deus e disseram: Ele nos trouxe até aqui para morrer. Se dependesse deles, da resposta que eles estavam dando a Deus, eles estavam lascados. Mas para que a reputação de Deus entre as nações e o seu nome fosse glorificado, louvado, ele abriu o mar. Você está me entendendo? E aí eu pergunto, é diferente com você?
Se dependesse de você para Deus amar e abençoar a você e a sua casa, como seria? Talvez vocês são melhor do que eu, mas eu estou lutando comigo mesmo faz 20 anos. E essa luta ainda não terminou. Eu não vejo a hora dele vir. Porque quando ele vir, eu serei glorificado nele. Eu não terei mais um corpo corruptível. Você está entendendo? E se nós de fato entender isso, só nos resta uma coisa: louvar a sua glória. Dizer, Ele é digno. Quem é como nosso Deus? Porque eu deixaria morrer. Eu deixaria isso, eu deixaria aquilo. Quantos de nós, quando estamos tentando abençoar alguém e essa pessoa rejeita, nós dizemos: ah, é? Ele não fez isso no Mar Vermelho. E não por amor a eles, mas por amor ao seu nome. E quando nos tornamos discípulos dele, é por isso que ele diga: para me louvar, para me dar glória, ame os seus inimigos. Porque eu amei vocês quando ainda eram meus inimigos, Romanos 5 diz. Eu provei o meu amor primeiro. Então, qualquer resposta de amor que nós damos a Deus, é uma resposta muito pequena e é secundária, porque Ele amou primeiro. Você está comigo? Deus teve misericórdia de Israel para a sua glória. Ele não se divorciará da sua noiva da aliança. Ele os traz de volta. Mas por quê? Vamos ver por quê em Isaías 48, do 9 ao 11. Vamos ler junto essa? Isaías 48, versículo 9 ao 11. Diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Essa não é uma explicação teocêntrica da misericórdia. Deus tem misericórdia de nós por amor a Ele mesmo. Deus tem misericórdia de nós por amor ao seu nome. Deus tem misericórdia de nós por amor à sua honra. Por quê? Porque Ele é um Deus que não quebra aliança de casamento. E Ele chamava Israel de minha esposa. E Ele disse: eu não te desampararei. Ele não quebra a sua aliança de casamento, ainda que a sua noiva se torne como a esposa de Oséias, que o largava e ia para a prostituição, por amor ao seu nome,
por amor à sua honra. Meu Deus, que honra é essa? Porque nós entendemos honra completamente diferente de Deus. Nós diríamos: eu vou quebrar a aliança porque essa mulher sujou a minha honra. Mas Deus diz: eu vou manter a aliança pela minha honra, por louvor à minha honra. Que Deus levante homens de verdade nessa geração, que entendam o que é honra, o que é empenhar a sua palavra, o que é fazer um voto, fazer um pacto. É por isso que é chamado de tolo quem quebra, não porque não devemos fazer, mas porque devemos honrar o pacto e os votos que fazemos. Porque você vai ver vários homens de Deus, durante todas as escrituras, fazendo votos e pactos com Deus, e eles não foram tolos por fazer isso. Você usa de desculpa esse versículo para continuar andando como um tolo. Faça sim votos e pactos com Deus, mas dependa da glória dele, dependa da graça dele, dependa da honra dele. Oh, Jesus. Jesus veio e morreu para a glória de Deus. Mas por que Jesus veio? De acordo com Romanos 15, 8, 9, Paulo diz: Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Temos a mesma graça que Israel teve, o povo da aliança. Cristo veio para que nós, os gentios, vivesse para a glória de Deus, para o louvor do seu nome, por causa da sua misericórdia. Não merecíamos, ele foi o único justo, e por causa disso só me resta a louvar o seu nome e a sua misericórdia. Você está comigo? Jesus veio à terra, tornou-se totalmente humano e morreu para que você desse glória ao seu Pai pela misericórdia. Ele veio por amor de seu Pai, essa é a razão principal de sua vinda. A glória do seu Pai, a sua glória alcança seu ápice no derramamento da misericórdia. O que isso significa? É que Jesus veio a esse mundo para glorificar o Pai. E quando nós reconhecemos a grandeza da misericórdia do Pai, expressada em Jesus, nós reconhecemos o ápice da misericórdia de Deus, que a única forma dele dessa dívida que nós tínhamos de ser quitada, era Ele mesmo pagando, o próprio Deus, o seu Filho. E talvez você tenha uma ideia assim de que Jesus veio ao mundo, e morreu na cruz, e desceu ao inferno, e disse assim: ok, diabo, estamos quites agora. E eu digo, essa é uma ideia completamente errada. Esse é um conceito completamente errado. Jesus não veio pagar nada ao diabo, porque ele não é digno de nada. Ele veio pagar em nosso lugar a dívida que nós tínhamos com Deus, que havia nos dado tudo,
e nós preferimos a desobediência. Então Ele mandou um filho que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Espero que você tenha entendido. Não tenho tempo de explicar mais. Jesus retornará para receber glória. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz: os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Você consegue ver essas duas ênfases? Glorificado, magnificado e admirado. O fato dele ser um Deus teocêntrico não quer dizer que ele é um Deus indiferente. E eu espero que você já esteja percebendo isso em como ele trata o povo de Israel e como ele se manifestou em misericórdia aos gentios. E Jesus retornará para ser glorificado, magnificado pelos seus santos e admirado. Nós seremos fascinados por Deus pelos séculos dos séculos. Eu gosto de ouvir Alan Hood falando disso. E ele diz que crê que quando Deus mostra um dos seus atributos nos céus, então os 4 seres viventes começam a gritar: santo, 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 e a se cobrir com as suas asas, cobrir os seus olhos, e é tanta glória, que eles começam a fechar os seus olhos, e os 24 anciões se prostram e depositam a sua coroa diante do Senhor e dizem: santo, santo, santo. E alguns anos ou décadas se passam, e mais uma vez eles começam então a abrir os seus olhos, e mais uma vez Deus revela outro atributo, e a resposta deles é a mesma, e tudo se repete. Sendo assim ou não, o que eu estou dizendo isso é que, imagine todas as moléculas do seu ser entender o que é Deus ser santo. O que é Ele ser justo? Você acha que quando Ele mostrar o que é Ele ser justo na eternidade, nós teremos alguma pergunta? Nós diremos: não, mas Senhor, no ano de 2021, 2020, 2021, teve uma pandemia, eu tenho umas perguntas para você. Você acha que você vai ter perguntas? Você acha que você vai ter questionamentos diante de Deus? Quando todas as moléculas do seu corpo entender o que é a justiça de Deus? Eu acho que não, né? Alan Hood também diz que quando nós estivermos na eternidade, nós vamos estar fazendo aquilo que Deus deseja de nós na eternidade, e então do seu trono Ele liberará a consciência da sua glória,
um dos seus atributos, se tornando totalmente consciente a nós. E quando aquela onda do seu trono sair e cruzar por toda a Nova Jerusalém e a terra, lembra, o conhecimento da glória de Deus irá cobrir a terra. Quando isso acontecer, ele gosta de dizer, eu não estou dizendo que essas afirmações dele são fatos, ok? Mas ele gosta de ficar se fascinando em pensar essas coisas, nas coisas lá do alto. E ele diz, então quando essa onda cruzar por nós, entendendo o que é o amor, o que é a misericórdia, o que é a justiça, o que é a santidade de Deus, ele diz, nos prostraremos em lágrimas, e nos levantaremos após 10.000 anos. Mas hoje Deus já quer que você glorifique a Ele, magnifique Ele, e o admire. Talvez você não pense essas coisas que Alan Hood pensa, porque você não está investindo tempo para admirar a Deus, para pensar nas coisas lá do alto. Está entretido com as misérias desse mundo. Se Deus é teocêntrico, como Ele pode amar? Isso não parece amor, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 5, o amor não procura os seus interesses, e estamos aqui dizendo, agora que Deus passa todo o seu tempo buscando os seus próprios interesses? E esse realmente é um questionamento muito bom. Se o padrão do amor estabelecido em 1 Coríntios 13 é que não se deve pensar nos seus próprios interesses, como resolvemos esse enigma em relação a Deus, que está sempre pensando no louvor da sua glória? E C.S. Lewis dá uma resposta que nos ajuda a compreender isso, e ele diz, penso que nos deleitamos em louvor aquilo em que temos prazer, porque a alegria não é completa até que seja expressada. Não é por elogio que amantes continuam a dizer uns aos outros o quão belos eles são. O deleite é completo até que seja expressado. Você conseguiu entender? O que C.S. Lewis está dizendo? C.S. Lewis está dizendo que a nossa resposta de louvor a Deus é porque nós estamos nos deleitando nele, é porque Ele está nos dando prazer, e não há outra coisa a fazer do que louvar a Ele. Sabe o que é interessante? É que C.S. Lewis se converteu com 30 e poucos anos, e ele realmente tinha um incômodo em relação a esse Deus que diz o tempo todo, me louve, me adore, me exalte, porque ele realmente pensava isso de Deus. Que Deus tão vaidoso esse! E ele tinha isso contra Deus, mas quando a graça alcançou o seu coração, e ele sentiu o prazer de Deus habitar nele, a única resposta que ele podia dar é, Deus seja louvado. É isso que C.S. Lewis está dizendo aqui. Quando temos prazer em Deus, quando nos deleitamos em Deus, não há outra resposta a não ser louvá-lo. Há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, o Espírito soprou sobre a igreja, e coisas incríveis aconteceram.
mas houve uma ênfase central: a adoração a Deus. Milhares de ministérios de adoração estouraram no mundo inteiro, e todos expressavam os seus sentimentos a Deus. Houve muitas críticas, inclusive, por isso. Mas sabe o que estava acontecendo? Deus estava trazendo consciência disso. Como eu habito em você, e você não entende que seu maior papel na vida é me louvar. O Espírito estava gerando isso no seio da igreja. Nosso chamado é adorar a Deus. Você deve ter ouvido muito isso, se você fazia parte da igreja há 20 anos atrás. Nosso maior chamado é adorar a Deus. Eles não estavam errados, porque o maior mandamento que temos é amar a Deus. E como isso se desenvolve na prática? Quer comemos, quer bebemos, vivemos para a glória de Deus, para o louvor do seu nome. E é disso que C.S. Lewis está falando aqui. Nos deleitamos em louvar aquilo em que temos prazer, porque a alegria não é completa até que seja expressada. Não é por elogio que amantes continuam dizendo uns aos outros o quão belo eles são. E o que isso significa? Isso significa que quando alguém elogia o seu cônjuge, ele não está apenas dizendo: oh, você é uma pessoa incrível, palmas para você, eu admiro você como eu admiro o jogador fulano de tal. Você acha que é isso que o cônjuge está fazendo? Seus talentos são tão bons como tal apresentador de televisão. Você acha que algum cônjuge faz isso? Ao elogiar o seu esposo ou a sua esposa? Você acha que alguém está apenas elogiando? Você acha isso? Eu vou expressar em uma imagem. Tenta imaginar essa cena. O que está dizendo? O que isso significa? Pense que a sua esposa está de aniversário junto com você de casamento, de 30 anos, 50 anos, não sei. E você compra um buquê de flores com o número de rosa de anos. Você vai com os braços abertos assim, carregando o buquê. E você toca a campainha da sua própria casa. E então a sua esposa abre a porta e você diz: parabéns, toma esse buquê de flores. E aí a esposa diz: por quê? Porque você é minha esposa, e você cozinha bem, e você lava minhas roupas. Obrigado. O que você acha que essa esposa vai pensar? Eu sou uma empregada infeliz. É isso que ela vai pensar. Talvez não diga, mas é o que ela vai pensar. Algumas diriam, e gritando desse jeito, não é? Mas qual seria a resposta certa? Por que você está me dando essas flores? Porque o meu maior prazer da vida é viver ao seu lado. Porque o maior prazer da minha vida é estar com você. O que você acha dessa resposta? Esposas, o que vocês acham? Oi? É uma boa resposta? Mas talvez você não prestou atenção em uma coisa. Que o homem disse: o meu prazer, não o seu prazer. Pegou aí? Está entendendo como é que funciona com Deus? Está entendendo como é que funciona esse relacionamento de amor?
Só uma forma de nós viver para a glória de Deus é quando nós aprendemos a nos satisfazer nele. O nosso maior prazer é estar com ele, é servir a ele. A resposta a essa pergunta é: se Deus ama você, o que Ele deve te dar? Se Deus é esse esposo que quer presentear você, o que Ele deve te dar? Ele deve te dar o que é melhor para você. E a melhor coisa em todo o universo é Deus. Se Ele te desse toda a saúde, o melhor emprego, o melhor cônjuge, o melhor computador, as melhores férias e o maior sucesso em qualquer área, mas não te desse Ele mesmo, então isso significa que Ele odeia você. Você entendeu isso? Se Deus é a melhor coisa que existe no universo, e Ele te der tudo menos Ele odeia você, porque Ele não está dando o seu melhor, que é Ele mesmo. Você está conseguindo entender? E se Ele der a si mesmo a você, e você de fato entender isso, e se deleitar nisso, você será a pessoa mais feliz da terra. E então, com verdade no seu coração, você vai dizer: feliz é os pobres de espírito, feliz é os mansos, feliz é os humildes, feliz são aqueles que são perseguidos por seu nome. Feliz é os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós não conseguimos olhar para as bem-aventuranças e ver como o maior estilo de felicidade que nós podemos viver, porque ainda não compreendemos isso, porque ainda não entendemos que o melhor que Deus podia nos dar é Ele mesmo, e o melhor estilo de vida é se deleitar nele. Porém, se Ele te der Ele mesmo, mesmo que não te dê mais nada, Ele te ama infinitamente. Veja a estratégia do diabo nos nossos dias, de enviar um falso evangelho para a igreja, onde as pessoas correm atrás de coisas, ao invés de ir atrás dele. Venha e ganha casa, venha e ganha o carro. Olha, se Deus te der tudo menos Ele odeia você. E sabe o que está acontecendo na sua vida? Está acontecendo em Romanos 1, Ele te largou a própria sorte, e te deixou nos seus próprios deleites, para a sua própria condenação. Mas se nós não tiver nada nessa vida, mas ganhar Ele, então salvamos a nossa vida, por não tentá-la salvar. Você entendeu? Para te amar, Deus deve te dar o que é melhor para você. Deus é o que é melhor para você. Abram comigo em Salmos 16. Nós já vamos encerrar. Salmos 16, versículo 11.
Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Se você tem como grifar, grife. Abra esse versículo no seu devocional e diga: ó sim, Deus, eu quero me deleitar em Ti, eu quero me satisfazer em Ti. Deus dá a si mesmo para nós, para o nosso prazer, mas nos mostra que a menos que tais prazeres encontrem expressão em louvor a Deus, os prazeres são restritos, e portanto, Deus, não querendo restringir o seu prazer de nenhuma maneira, diz: louve-me, em tudo o que você fizer, louve-me, em tudo o que você fizer, exalte-me, em tudo o que você fizer, tenha uma paixão pela minha supremacia. Você entendeu isso? Para que você descubra o quanto Ele ama você, Ele diz: louve-me. E então você vai desfrutar do quê? Da plenitude de alegria e das delícias perpetuamente. O que simplesmente significa que a paixão de Deus de ser glorificado e a sua paixão de ser satisfeito não estão em desacordo, elas vêm juntas. Deus é mais glorificado em você quando você é mais satisfeito nele. Talvez você já tinha lido essa frase de John Piper, mas sem entender todo o contexto do que eu estou falando. Entenda isso. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. É como o esposo que disse para a esposa: o meu prazer é viver com você, por isso eu te louvo. Você entendeu? E quando nós realmente fazemos isso, Deus é mais glorificado. Quando isso é verdade de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo entendimento e força, Deus é mais glorificado. Quando Ele se tornou o seu prazer, a sua satisfação de vida. Portanto, não há tensão ou contradição entre a sua satisfação nele e a glorificação dele em você. Então, a vocação da sua vida é buscar seu prazer. Eu chamo isso de prazer cristão. A vocação da sua vida é buscar, sim, prazer. Mas você precisa buscar o prazer cristão. Como fazer isso? Com uma paixão pela glória de Deus. Deus faz tudo o que faz para a glória do seu nome. Deus magnifica a Deus. O coração mais apaixonado por Deus em todo o universo é o coração de Deus. Esse é o ponto principal. Nós, criaturas, não podemos copiar o Criador nisso, de maneira que, se nos exaltar a nós mesmos, para a alegria da outra pessoa, somos odiosos, não amorosos, porque os distraímos do único ser que realmente pode satisfazer as suas almas. E aqui está um grande perigo, quando nós voltamos os olhos e a atenção das pessoas para nós, ao invés de apontar para Ele, o único digno de louvor. Deus é absoluto,
o único ser em todo o universo para quem a autoexaltação é a essência e o fundamento do amor. Nossa esperança está em que somos amados por Deus em Cristo Jesus, com o mesmo amor que Ele tem por si. Em João 15:9, Jesus diz: com o mesmo amor que o Pai me amou, eu os amo. Você tem ideia? Você consegue mensurar isso? Muitas vezes eu abro esse versículo no meu devocional e digo: ó Deus, dá-me mais revelação sobre isso. Como você pode me amar, Jesus, com o mesmo amor que o Pai te amou? Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama a si mesmo. Deus cumpre o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Oh Jesus, nos dê graça, Senhor. O problema com o mundo não é o hedonismo, é a falha do hedonismo em buscar o que verdadeiramente é satisfatório. Talvez você ouviu muito nos últimos tempos, que o grande problema atual é o hedonismo, é que as pessoas estão apaixonadas por ela mesma, vivem para elas mesmas, buscando a satisfação, sensações o tempo todo. Mas esse não é o problema. O problema é onde essa busca de satisfação está sendo colocada. Entende? Deveríamos levantar de manhã e dizer como George Miller, que disse: antes de sair e fazer qualquer coisa, eu devo ter meu coração feliz em Deus, ou eu não serei útil para ninguém. Eu usarei a todos e tentarei fazê-los satisfazer os meus desejos e preencher os meus vazios. Se você quer ser uma pessoa amorosa, se você quer ser liberto para entregar a sua vida para outras pessoas, você deve fazer de seu objetivo ser feliz em Deus. Era isso que George Miller dizia a cada manhã: ó Deus, me permita me alegrar em Ti, porque senão eu vou usar todas as pessoas durante o dia para tentar satisfazer os meus desejos. Será que essa não é uma realidade que enfrentamos? Será que a nossa revolta às pessoas, o nosso repúdio às pessoas, a nossa implicância com as pessoas, as nossas desavenças com as pessoas, é porque tínhamos expectativas delas satisfazerem coisas, desejos dos nossos corações, e por elas não corresponderem a isso, nós as rejeitamos? Você precisa ser liberto, e há uma forma de ser liberto: você encontrar o prazer em Deus, a sua alegria está em Deus, em estar satisfeito nele. Feche os seus olhos. Eu não creio que George Miller era um mentiroso. Eu não creio que ele escreveu isso da boca para fora. Há uma forma de você viver alegre nessa vida. Há uma forma de você viver uma vida de prazer já agora, que não te levará para o inferno por entronizar a si mesmo e viver egoísmo. E esse prazer, essa alegria, essa paixão é o Senhor. É o Senhor. Quem é como o nosso Deus?
Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Será que Ele é digno da sua atenção agora? Será que você consegue se desconectar de tudo ao seu redor ou que está lá fora e voltar o seu coração todo para Ele, e voltar a sua alma toda para Ele, e voltar o seu entendimento todo para Ele, a sua força toda para Ele, porque Ele é digno de louvor. Oh, Jesus, que nós possamos sim a cada manhã nos levantar e nos alegrar em Ti, e por causa disso não estaremos em guerra com os nossos irmãos, porque estaremos plenamente satisfeitos em Ti. Então nos doaremos, então iremos servir ao próximo, amando o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Ó Deus, sim, nós queremos viver esse prazer cristão, essa satisfação que só há em Ti, essa paixão pela Sua glória. Quer comemos, quer bebemos, fazemos tudo para o louvor da Sua glória, porque Você é realmente bom. Você é realmente bom. Oh, Você é realmente bom. Quem é como o nosso Deus? Não há na terra, não há nos céus. Ninguém se compara a Ti, Senhor. E Você escolheu se gloriar através de nós e do nosso louvor, não tendo falta de nada, não tendo necessidade de nada. O Senhor procura, os seus olhos passam sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. O Senhor que não tem falta de nada, o Senhor que não necessita nada, o Senhor que não há carência, o Senhor que não há solidão, o Senhor que é pleno em si mesmo. Os seus olhos passam sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade, que vivem para o louvor da Sua glória. Oh Deus, oh Deus, Você é majestoso, Você é maravilhoso, Você é belo, Você é sublime, Você é grande, Você é justo, Você é santo. Oh, Você era e há de vir. Você permanece para sempre. Você está sentado num trono de verdade e misericórdia. Oh, à sua destra está o seu cetro de justiça. Oh Deus, Tu és o nosso Deus, Deus de milagres, Deus que ressuscita os mortos, Deus que abre e fecha os céus. Oh, Tu és aquele que com a palma das Suas mãos
sustenta todas as coisas, Tu és o que criaste todas as coisas, Tu és aquele que é sempre bom, sempre justo, sempre reto. Tu és, Senhor, Tu és o desejado das nações, Tu és, o maior anseio do coração humano. Tu és, Senhor, Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és, Senhor, a nossa esperança. Tu és, Ele é digno de ser louvado. Você pode fazer isso nessa manhã. Você pode louvar o seu nome, você pode exaltar o seu nome, você pode louvar a sua honra, você pode exaltar a sua justiça. Oh, sim! Louve ao Senhor, dê uma resposta a Ele nessa manhã.